Espere! Você pode morrer. Pelo menos diga seu nome. Não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define. Bruce. Um herói não é definido pela sua estética, pela sua aparência ou poderes. Isso é uma degeneração do conceito de herói, gerada principalmente pela atitude comercial de editoras, de autores e etc. Um herói ele é mais que aparência, e é sobretudo distinguido pela ação. Essa ação, por sua vez, reflete uma ética, uma moral, conjunto de normas do qual o herói não pode passar. Se ele passar, já não será mais um herói, mas um vilão. Pois ser vilão ou não independe das motivações do indivíduo. O que define um vilão é a ausência de uma ética e de um conjunto de regras a seguir. Tudo é possível, desde que siga os fins, até inclusive ações injustas. Esse é o pensamento do vilão. Mas do herói é diferente. O herói, ele não fará nenhuma ação que fira seu código ético. Não fará apenas coisas que estejam conformes o código ético dele. Mesmo que suas motivações estejam... mesmo que suas motivações peçam que ele faça uma ação antiética, ele não vai ferir. O herói ele é subordinado à ética, enquanto o vilão ele é subordinado aos seus fins. O vilão está no eixo dos fins, enquanto o herói está no eixo dos meios. E é isso que é passado no filme Batman, a trilogia Batman de Christopher Nolan. Trilogia fenomenal nos quesitos técnicos, mas que, como qualquer filme do Nolan, como Inception, como Memento, traz também questões, além de questões existenciais, questões filosóficas e questões do mundo que devem ser debatidas e que hão de ser debatidas. E a questão é sobre o herói. Tem uma frase famosa do filme Batman Begins que é: eu não sou o que. I'm not. Eu tenho que falar em inglês. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Ou seja, não é quem eu sou de trás, mas o que eu faço que me define. O que eu faço me define. As minhas obras me definem. Tal como, por exemplo, na fé. Na fé, o que define a fé é as obras, certo? Não é o sentimento em quesito de fé. Não é o sentimento que define se você tem fé ou não, mas sim as obras que você faz, as obras que você pratica em prol do seu do que você quer. E assim também com o herói. O herói não faz ele não é definido pelo que acredita, ele não é definido pelo que ele sente, ele não é definido também pelos poderes dele, mas sim pelo que ele faz. Se olharmos, por exemplo, o Superman, tem o Superman do Injustice, né? Injustice é uma série no qual o Superman fica doido e assume o poder na Terra. E no Injustice, certo? O Superman, que era antes o herói, ele perde sua ética que ele tinha antes como herói. Ele perde sua ética, pois ele não mais liga para as coisas contanto que elas obedeçam ao seu fim. Mas ele se esquece de que um herói ele é feito pelas ações dele, não pelas motivações dele. São duas coisas diferentes. O herói ele é feito pelo que ele faz, e o vilão ele é feito pelo que ele acredita. No caso, o filme Batman é igual. O que o Batman faz é definido pelo que o Batman faz, o que ele sofre, certo? Ele não tem uma motivação que nem, por exemplo, o Harvey Dent. Ele tinha uma certa motivação, certo? No segundo filme, de acabar com o crime, de fazer tudo justo. Ele tinha uma motivação, mas ele acabou se perdendo nessa motivação e virou o Duas Caras.
Mas o Batman, em toda a trilogia, nunca se perdeu na sua motivação. Ele sempre esteve preso. Não preso, mas sempre esteve ligado ao seu código ético. O código que ele seguia, por exemplo, o código de não matar e o código de fazer o justo, fazer o correto. Isso estava acima do que ele acreditava. Batman muitas vezes, por exemplo, poderia ter matado o Coringa, poderia ter matado, por exemplo, o Espantalho, mas não quis. Batman não quis, pois isso feria o código ético dele. E é isso que define o herói. Define pelo que ele faz, não pelo que ele acredita, ou seja, pelo que tem dentro dele. Uma pessoa pode facilmente, por exemplo, dizer que ela é uma pessoa que gosta da caridade, uma pessoa caritativa, mas não fazer nada por causa disso, ou até fazer pior. O Batman não. O Batman apenas faz. Ele não pensa, não que ele não pensa, mas que ele coloca o seu foco na ação, não numa motivação, numa questão desse tipo, certo? Ele apenas faz. O Batman apenas faz o que é preciso, o que é justo para Gotham, mesmo que isso fira, certo? O Batman tem um dever que ele deve cumprir com Gotham, um dever que está ligado com o seu código ético. Dever que ele tem que, mesmo Batman, por exemplo, ele poderia ter simplesmente ficado na vida de bilionário dele, ter indo para as indústrias Wayne e ganhando muito dinheiro, mas o Batman não fez isso, absolutamente, certo? Bruce Wayne, ele, em vez disso, ele sacrificou toda a sua vida, todo o seu descanso, só por causa do dever, certo? Do que ele acreditava ser justo, pela justiça. É nisso que ele sacrificou tudo. E é isso que faz um herói. Uma ética, um ideal, certo? Os fins submetidos a uma ética. Isso que faz ser um herói. O vilão, ao contrário, ele tem fins completamente caóticos, certo? Ele é completamente pragmático. Faz tudo no seu fim, faz tudo contanto que siga o seu fim, certo? Não é que nem o herói. O herói, ele faz tudo contanto que essa ação ela esteja ligada à ética. O vilão não. O vilão, ele faz tudo que esteja, por exemplo, ligado com seus objetivos. Ra's al Ghul, por exemplo, ele estava no primeiro filme do Batman Begins. Ele quis colocar o gás do medo em Gotham, ele junto com o Espantalho, mas Ra's al Ghul ele tinha uma motivação de destruir a corrupção no mundo, destruir os impérios corruptos, que eles fizeram isso em vários cantos da história. Ra's al Ghul tinha essa motivação e iria fazer qualquer coisa, mesmo que mate pessoas inocentes que nunca fizeram alguma coisa, mesmo que mate, ele iria fazer isso. Batman, ele acreditava na justiça e que ele deveria ajudar Gotham, mas ele tinha ética e por esse motivo ele não fez algo que nem o Ra's al Ghul. Batman, ele na verdade prendeu os corruptos, combateu o crime e acabou tendo até resultados melhores que Ra's al Ghul. É revelado no terceiro filme até que o crime de Gotham havia caído muito. A polícia tinha conseguido certo sucesso e o Batman, ele de certa forma ele teve o sucesso que o Ra's al Ghul não teve, certo? Teve sucesso que o Ra's al Ghul não teve. E temos outro personagem que é até um Coringa nisso, né? Que é o próprio Coringa, que acho que seria bom falar dele. Que o Coringa ele não tem, a única finalidade do Coringa é o caos em si. Então ele é o próprio caos, certo? Ele não liga pra nada, ele não tem um fim que nem o Ra's al Ghul. Um fim, sabe, uma escatologia do Ra's al Ghul. Ele tem, na verdade, apenas pura psicopatia. Seria muito genérico falar isso, né? Porque o Coringa é mais profundo que isso. Mas ele é literalmente Coringa, certo? Ele pode ser qualquer coisa. Coringa, ele é qualquer coisa. Ele é qualquer coisa, Coringa. Sabe? Que é a definição da carta Coringa, certo? Que é o caos, é a loucura, certo? O Coringa, ele pode assumir várias coisas dependendo da situação.
E esse representa o Coringa. O Coringa é o caos. Enquanto o Batman seria a ordem, talvez. Certo? Enfim, eu não sei, não tenho conhecimento suficiente para prosseguir nessa situação. Mas a questão é que, né, depois dessa questão do Coringa, o Batman, ele tem um código, certo? E também, alguns podem até fazer essa constatação, podem fazer essa contra-argumentação, dizendo que o Batman ele fere várias leis, leis de trânsito, leis policiais, certo? Ele pega um DVD da polícia que não é dele, portanto ele poderia ser um vilão, certo? Vilão nesse sentido. Ele atua quase na ilegalidade. O Batman ele é ilegal, praticamente, certo? Claro que tem a polícia gosta do Batman, o comissário Gordon gosta do Batman, mas o sistema político não gosta do Batman, o sistema judiciário não gosta dele e, portanto, quer que o Batman ele seja que acabe com suas funções, né? Mas primeiramente que o próprio sistema judiciário, ele tem interesse no filme, né? Por exemplo, ele tem interesses com as máfias, com essas coisas. E por esse motivo não havia, por conta desses interesses deles, eles tinham totais motivações para poder pegar o Batman, certo? Então, primeiro que o sistema deles estava meio corrupto já. Não tinha nenhuma ética naquele sistema, não tinha nenhuma justiça. E é por isso que o Batman veio, pois ele queria restituir a justiça a Gotham. Mas enfim, certo? Mas mesmo que fosse um sistema justo, mesmo que fosse, por exemplo, se o sistema tivesse tudo ok, assim, ok na questão moral, não tivesse corrupção, mas que fosse as leis que estavam, mesmo assim, a a lei não é em si, ela não é absoluta, certo? Claro que nós temos às vezes que respeitar a lei por, mesmo que tenha erros, por certas conveniências, certo? Para não criar intriga também, intriga desnecessária às vezes é ruim, certo? Por exemplo, temos que entender que o comissário de polícia geralmente ele não faz o que quer, né? Ele tá lá só para, né, ter que trazer comida para os filhos. Temos que entender esses pontos, mas também temos que entender que acima disso existe uma justiça, que é a justiça acima disso, que é uma justiça que temos que seguir. Uma justiça acima das leis. A lei em si não é absoluta. A lei ela é justa no sentido que ela segue a justiça. Ela não é justa em si. Ou seja, não é qualquer lei que é justa, mas uma lei que segue certas condições que ela se torna justa. Certo? E as leis de Gotham, nas condições que estavam, não estavam justas, né? Tem uma frase do Batman, no final do Batman 2, que o Gordon fala, o comissário Gordon. Ele não é o herói que merecemos, mas que precisamos. É o que eles precisam. No momento que a justiça está corrompida, tem que chegar um homem, um grande homem como o Batman, para restituir a justiça ao sistema. E ele de fato conseguiu restituir, certo? Mas enfim, essa minha análise do trilogia Batman, certo? Do personagem Batman do Christopher Nolan, que em si ele trouxe camadas de profundidade que são muito acima de muitos quadrinhos, certo? Muitos quadrinhos, vamos ser bem sinceros aqui, eles são feitos apenas para prazer, né? Para gerar prazer pro leitor. Não tem nada de errado nisso, mas simplesmente eu acho que tem como fazer coisas profundas, como a própria trilogia Batman é bem profunda. Tem como fazer coisas profundas sem que profundas e comerciais, certo? Claro que você vai sacrificar alguma coisa ali. No filme, na trilogia Batman, creio que deve ter havido algumas coisas que o Christopher deve ter, sabe, não deve ter feito completamente do seu jeito, mas ele conseguiu passar o seu estilo cinematográfico de forma perfeita nos filmes, mesmo que esteja ligado a certas leis comerciais. E eu acho que todo diretor deveria pensar nisso, né? Sim, fazer uma certa forma de coincidir a mensagem cinematográfica com a questão comercial, certo? Tem até no começo da peça Fausto, né, do Goethe, o Goethe, né, depende do jeito que você fala. No começo da peça Fausto do Goethe tem uma briga, né, entre um poeta,
um dono de teatro. Acho que tinha um nome específico, né? Mas ele era um comerciante, pronto. Um que era dono de teatro. E um bufão. O poeta, ele era completamente... ele queria arte, certo? Ele apenas queria arte. Algo completamente artístico, que se dane, que as massas não entendam. Eu tenho que fazer arte, certo? E tinha o outro, que era o comerciante, que queria fazer. Ah, a gente vai fazer, a gente faz o que der mais dinheiro, pô. É isso aí. Dinheiro, 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 dinheiro. É isso aí, certo? Era isso que acreditava o poeta. Quer dizer, era isso que acreditava o outro. E tinha o bufão, que ele era... Ele é... Pensa no... Em um como, por exemplo, o poeta como sendo... Quer dizer, o comerciante sendo uma síntese. Sendo síntese, não, a tese. O outro, ele é antítese, certo? O poeta. E o bufão, ele é a síntese dos dois, certo? Ele sabe que ele tem um compromisso artístico, o bufão. Ele sabe que ele tem esse compromisso, mas ele também sabe que existe o mundo que ele não pode ignorar, certo? Existe um certo pragmatismo que ele tem que ter, que ele não pode ignorar. E eu acho que é isso que né, indo para essa reflexão final, acho que é isso que qualquer produtor de conteúdo tem que ter noção, certo? Não fazer um negócio completamente escrachado, certo? Mas fazer um negócio que eu acho que eu não lembro direito da situação, mas que assim que tenha, por exemplo, era assim que o Buffon falou, tenha 10 mentiras, não mentiras, mas eu não diria mentiras, mas eu diria 10 coisas, 9 coisas vãs e uma verdade no meio, uma verdade que todos possam identificar, né? Acho que isso que seria o ideal, mas claro que tem as coisas que no mundo que não dá pra... que são difíceis, né? Não pode... Tem que ter muito controle, é muito difícil a visão do Buffon, porque você pode se render pros dois lados, né? Mas enfim, o vídeo vai chegando ao fim. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado. Sintam-se à vontade para se inscrever, para compartilhar o vídeo, para dar um like. E eu vou acabando o vídeo por aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês.